Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. Hoje a gente vai falar sobre o Tribunal de Haia, que reconheceu obrigações de países em mudanças climáticas, 80% da população de Tuvalu pede visto de refúgio climático para a Austrália, Dia da Sobrecarga da Terra, a humanidade entrou no cheque especial na última quinta-feira, 24 de julho, equipe brasileira vence competição mundial de robótica para o bem e pesquisa traz forma eficiente de demonstrar mudança climática. Eu sou a Graziela Brum, fundadora e consultora da Compacto, uma consultoria de comunicação para empresas e organizações com foco em impacto positivo. Vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify e no YouTube. E os links que a gente comenta aqui ao longo do episódio, em todos os episódios, vão estar na descrição, tá? E a gente está chegando no episódio número 8 do Compacto Podcast, com quase 2 meses aí de consistência semanal, episódios toda semana. E se você está gostando desse podcast, envia para quem você sabe que também se interessa pelo tema. Divulga, compartilha, ajuda a espalhar ele por aí. Primeiro, para esse assunto chegar para mais gente, essas discussões que a gente vê tanta importância cheguem cada vez mais longe, para espalhar esse conhecimento, mas também para valorizar esse trabalho que quando a gente consome a gente acaba vendo só a vitrine, né? Mas que tem um trabalho intenso de bastidores por trás também. E dito isso, bora para a primeira notícia. Tribunal de Haia reconhece obrigações de países em mudanças climáticas e a decisão pode gerar processos contra países e empresas. Sabe que não faz muito tempo que eu ouvi falar em Haia pela primeira vez. Uma amiga que está morando na Europa há um tempo já me falou que estava com planos de se mudar para Haia. Acho que eram planos mais a longo prazo. Será que ela já se mudou? Tem uns meses isso. Desde que eu decidi sair do Instagram, eu perco essas atualizações. Mas isso não é uma reclamação, de maneira nenhuma. A vida melhorou muito desde que eu tomei essa decisão. Enfim, vou mandar uma mensagem para ela para me atualizar. O que acaba sendo bom também, né? Porque gera mais conexão do que ver um stories, convenhamos. Enfim, ela comentou que a Haia é considerada uma das cidades mais seguras do mundo e fica nos Países Baixos, né? Também conhecido no Brasil como Holanda, aliás, mais conhecido no Brasil como Holanda. E essa é outra curiosidade pra gente comentar, né? Porque, enfim, teve alguma confusão histórica aí ou de tradução ao longo do tempo. Porque Holanda não é um país. É uma região dentro de um país. Os Países Baixos. Eu não sei como que a gente passou a chamar os Países Baixos de Holanda no Brasil. Mas em Haia, além de ser uma das cidades mais seguras do mundo, né, considerada uma das cidades mais seguras do mundo, também ficam algumas instituições internacionais bem importantes. A Corte Internacional de Justiça, que também é conhecida como Tribunal de Haia. E ela é responsável pela resolução de disputas entre estados, que é um pouco diferente da justiça convencional que a gente, enfim, conhece, tem mais contato, né? Que é quando a gente fala sobre disputa entre indivíduos, digamos assim, né? O Tribunal de Haia fala mais sobre essas disputas entre estados. E essa, que é a corte mais alta da ONU, reconheceu a ameaça urgente e existencial representada pelas mudanças climáticas, em um parecer que foi apresentado na última quarta-feira, se você está ouvindo esse episódio quando ele saiu, né? Que foi na semana passada, no dia 23 de julho. A Corte Internacional de Justiça comentou que os tratados sobre mudanças climáticas geram obrigações às nações que fazem parte deles. E por que que a ONU falou isso, né? Em que contexto? Só para deixar todo mundo na mesma página aqui. É que esses tratados internacionais, muitas vezes, eles são assinados, os países se comprometem numa lógica de melhores esforços. Não tem uma penalidade, uma punição, fica meio no campo do eu vou dar o meu melhor, sabe? Eu até lembro que na COP28, que foi nos Emirados Árabes, o texto final era muito formado ali por frases que, ao invés de ir por um caminho de vamos cortar, eliminar os combustíveis fósseis em X tempo, era mais num tom de se afastar dos combustíveis fósseis, o que torna tudo muito sutil e indefinido, né? Ainda mais se a gente não determina um período de tempo para isso ser executado.
E esse contexto, né, ele acontece também porque no âmbito da ONU não tem, de fato, um poder que executa decisões judiciais. A ONU, ela atua muito em uma postura de diplomacia, ela não toma decisão por si só. E está se considerando que com o peso que uma corte como a de Haia tem, as disputas legais ligadas ao clima, a partir de agora, vão ter esse peso, né? Vão levar em conta essa nova interpretação. Por isso que essa decisão está sendo considerada tão importante um parecer histórico, porque ela passa a exigir de forma mais direta um comprometimento real, não só uma promessa. É um comprometimento que pode vir a se tornar, inclusive, um processo jurídico no caso de não cumprimento. E quando a gente fala sobre obrigatoriedades, nesse caso, a gente está falando dos compromissos de descarbonização dos países, as NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas. A ONU é muito das siglas, né? É interessante, é bem parte da cultura da organização. Desde o próprio nome, ONU, enfim, poderia ser Nações Unidas, né? Em inglês até se usa mais United Nations, mas também se usa UN. Aí tem as NDCs, aí tem a COP, aí tem a UNFCCC, UNICEF, Unesco, Acnur, OMS. Eu acho interessante. Eu acho que organiza, traz uma unidade de organização, mas para quem não entende do que se trata, acaba não sendo muito explicativo também, né? Esse novo parecer, ele pode ser usado, por exemplo, para que um país processe outro por questões que nem emissões, poluição, financiamento climático. O documento cita compromissos assumidos pelas nações que fazem parte da Convenção do Clima da ONU, que nem o Acordo de Paris, o Protocolo de Quioto. E esse pedido de parecer veio de Vanuatu, que é uma nação insular do Pacífico, que, para quem não sabe, esse termo nação insular, país insular, quer dizer que é um país que é uma ilha ou um país formado por várias ilhas, né? Geralmente pequenas ilhas ali menores. E é por isso que enfim, esse país é bastante vulnerável às mudanças climáticas. Joga no Google aí, Vanuatu. É um conjunto de ilhotas minúsculas no meio do Pacífico, bem perto de Tuvalu, que é menor ainda, que inclusive a gente vai falar daqui a pouco. E os países em desenvolvimento e esses pequenos estados insulares, que nem a gente falou agora de Vanuatu, Tuvalu, defenderam medidas que fossem mais rígidas e fossem juridicamente obrigatórias para conter as emissões. E também exigir apoio financeiro dos maiores emissores para lidar com os impactos da crise climática. O diretor da organização Estudantes das Ilhas do Pacífico, que lutam contra as mudanças climáticas, o Vishal Prasad, vou portuguesar aqui o nome dele porque eu não descobri como é que se fala. Aliás, um parênteses aqui, uma dica, se vocês quiserem descobrir como é a pronúncia de um nome próprio, né, que geralmente não é tão fácil de achar, procurar vídeos, né, sobre alguém falando essa palavra, esse nome. No caso dele, eu até achei um vídeo dele falando um pouco sobre o tema de mudanças climáticas, mas não tinha ninguém falando o nome dele, né? Então, enfim, vai aportuguesado mesmo. Ele comenta que essa decisão ela reforça a tese de que os países que menos contribuíram para alimentar a crise climática merecem proteção, reparação e um futuro. Que essa decisão é uma tábua de salvação para as comunidades do Pacífico na linha de frente. E eu acho que não foi nenhuma coincidência, achei bem estratégica essa escolha de expressão dele, tábua de salvação. A gente já falou alguns episódios atrás aqui do fato de países que são ilhas, que hoje a gente aprendeu que são também chamados de insulares, tão ameaçados pelas mudanças climáticas por conta da elevação do nível do mar, que é consequência do derretimento dos polos, que é consequência do aquecimento da Terra, da temperatura da Terra, que também é consequência principalmente do aumento das emissões de gases de efeito estufa. Então é um efeito em cadeia aí. E aí, seguindo nessa linha de países insulares, a gente vai falar de Tuvalu, que também fica no Oceano Pacífico, mais ou menos ali entre o Havaí e a Austrália. E 80% da população desse país está pedindo visto climático para a Austrália.
Tuvalu é um país que já perdeu 2 dos seus 9 atóis. Atóis são tipo ilhas de corais, tipo não. São ilhas de corais, geralmente no formato de um anel que tem um lago no meio, ou seja, elas são circundadas por água por fora e por dentro. E 2 das 9 que Tuvalu tinha já estão submersas. E a estimativa é que o restante do território de Tuvalu desapareça nos próximos 80 anos. E aí a gente vê mais uma vez como os problemas ambientais esbarram em problemas sociais, sempre. Uma coisa nunca está desconectada, dissociada da outra. E para vocês terem ideia, Tuvalu tem 26 quilômetros quadrados e uma média aí de 11 mil habitantes. Uma cidade que nem São Paulo, por exemplo, tem mais de 1.500 quilômetros quadrados. É infinitamente diferente de 26 quilômetros quadrados, né? Tuvalu é a terceira menor nação do mundo em extensão territorial e está ficando submersa. E é por conta desse cenário que a Austrália passou a oferecer vistos que permitem viver, estudar e trabalhar no país, como parte de um acordo que foi firmado em 2024. E esse foi o primeiro desse gênero, desse tipo no mundo. A procura por parte dos habitantes de Tuvalu por esses vistos de refúgio climático superou tanto as expectativas quanto a própria oferta desses vistos. Foram 8.750 pedidos, inscrições, para 280 vagas que foram oferecidas em 2025. Mais de 80% da população de Tuvalu solicitou esse visto. Esses números foram divulgados horas antes da decisão histórica da Corte Internacional de Justiça, que a gente acabou de falar, e apesar das nações ilha como Vanuatu e Tuvalu contribuírem com menos de 0,01% das emissões globais, elas enfrentam uma ameaça aí bem palpável, existencial, por conta do aumento do nível do mar. Ao criar essa possibilidade de um visto para cidadãos de Tuvalu, a Austrália abriu uma nova categoria e vai selecionar essas pessoas de forma aleatória. O Ministério das Relações Exteriores da Austrália falou que o país reconhece o impacto devastador que as mudanças climáticas estão tendo sobre os meios de subsistência, segurança e bem-estar de países e pessoas vulneráveis ao clima, particularmente na região do Pacífico. Eu falei para vocês jogarem Vanuatu no Google Maps aí, façam esse exercício com Tuvalu também. Ela, vocês veem inteira em uma foto, é impressionante. Bom, o terceiro menor país do mundo, né? Indo para nossa próxima notícia, a gente tem o Dia da Sobrecarga da Terra. A humanidade entrou no cheque especial na última quinta-feira, 24 de julho. Esse Dia da Sobrecarga da Terra é a data do ano em que o que a gente usa de recursos naturais é maior do que a capacidade do planeta de produzir e de renovar esses recursos ao longo de um ano, no período de um ano. É como se a gente ultrapassasse o limite entrando no vermelho e passando a usar o cheque especial da Terra, digamos assim. Eu acho fantástica essa mensuração que é feita e a forma como isso é explicado, porque deixa o assunto muito mais didático. É uma forma, né, de pegar um assunto que é complexo e tornar ele possível de ser popularizado, assim, alcançar públicos maiores, saindo de uma só da área científica, de uma discussão muito técnica, né? Torna mais pop, digamos assim. E em 2025, essa data aconteceu na última quinta-feira, se você está ouvindo esse episódio, né? No momento, na semana que ele saiu, aconteceu no dia 24 de julho. E hoje em dia, pela forma como a gente vive, consome, para atender esses padrões de consumo, seriam necessários quase 2 planetas, 1,8 planetas Terra para a gente viver. E se toda a população mundial tivesse o mesmo padrão de consumo da brasileira, o dia de sobrecarga da Terra esse ano aconteceria no dia 4 de agosto. Ou seja, aí a gente ganharia uns 10 diazinhos a mais até entrar no cheque especial. Por ter ali um comportamento de consumo um pouquinho, bem pouquinho, menor do que a média mundial. E assim, enquanto a gente está vivendo, respirando, a gente está impactando. É inevitável. A humanidade sempre vai demandar, precisar de recursos naturais.
Mas é importante, é possível fazer isso de formas que sejam mais sustentáveis, cada vez mais sustentáveis, né? Consumindo só os recursos que o planeta consegue renovar e ajudando na regeneração da Terra, por exemplo, criando um saldo positivo, digamos assim. E como que a gente pode fazer isso? É importante que toda a estrutura da sociedade funcione dessa maneira. Tenha essa consciência para começo de conversa, né? E para isso, que todos os setores se comprometam com essa mudança. Quando a gente fala, por exemplo, né, de setor público e privado, essas transformações elas precisam acontecer de uma forma sistêmica, estarem presentes na estrutura, como eu falei, né, de como as coisas funcionam. Quando a gente pensa sobre empresas, indústrias, enfim, se refere ao setor privado, né, ele tem uma atuação fundamental nessa transformação, porque ele é responsável pela maior parte da demanda desses recursos naturais. E aí, já quando a gente fala de setor público, bom, é quem tem a caneta na mão, né? E tem a capacidade de garantir a conservação ambiental, direitos das pessoas. Então, é super importante a atuação nesses dois setores para essa transformação acontecer. Mas as práticas em um nível individual, elas também são importantes, elas são relevantes, até porque parece que muita gente dissocia uma coisa da outra, né? Mas empresas e governos por si só, eles não existem. Eles são instituições simbólicas. Eles são compostos por indivíduos, feitos por pessoas, né, que agem, que decidem, que atuam. Então, o nosso consumo pessoal, como indivíduos, as nossas decisões pessoais também impactam no todo da equação. Na nossa próxima notícia, a gente tem a equipe brasileira vence competição mundial de robótica para o bem. Jovens ganharam troféu de ouro em evento na Suíça e contam como desenvolveram 2 robôs para o resgate de pessoas em desastres naturais. Essa equipe, que é composta por Davi, Laura, João Vitor, Maria Antônia e Estevão, vamos falar o nome deles aqui, né, para prestigiar. Eles são alunos do Instituto Federal de São Paulo, IFSP, e ficaram em primeiro lugar na final mundial da competição Robótica para o Bem, que aconteceu em Genebra, na Suíça. Eles representaram o Brasil superando outras 20 equipes de diferentes partes do mundo. E o desafio dessa competição era justamente criar robôs que fossem capazes de salvar vidas em desastres naturais. Eles até comentaram que nem tinham expectativa de ganhar o título. Eles criaram 2 robôs, um que resgata pessoas que estão feridas ou que precisam ir para um refúgio, e o segundo para resgates em escombros. Que momento de mundo a gente está vivendo, né, minha gente? É de se refletir. E no momento da competição ali, quando a competição começa, eles só podem ligar esses robôs que vão executar toda a missão sozinhos, sem interferência, através de códigos que já foram programados anteriormente, né? E esses códigos, inclusive, eles foram aprimorados com inteligência artificial. É impressionante, né? Enfim, agora trazendo um pouco de otimismo aqui. Como a tecnologia pode nos ajudar, né, a navegar melhor por algumas situações aí, enfim, acelerar o desenvolvimento de soluções, né? Uma das competidoras, a Laura, ela até comentou que participar desse evento focado em usos positivos da inteligência artificial mudou a visão que ela tinha sobre a tecnologia. Ela comentou que antes ela tinha um olhar muito chato, segundo ela, até sobre a inteligência artificial. Achava que era uma coisa que vinha para estragar, para tirar emprego, tornar as coisas mais perigosas, mas que com essa competição AI for Good, ela viu o quanto a inteligência artificial pode ser útil para a vida das pessoas, para a vida humana. Eles trouxeram também no processo de desenvolvimento desses robôs a inteligência artificial, ela foi usada num lugar de reforçar processos criativos, ajudando a adicionar e não subtrair ou substituir conhecimento. E falaram também sobre o potencial do Brasil na área da robótica, pedindo ajuda e mais apoio para os jovens nessa frente. O João, que é um dos participantes, ele falou que no Brasil a robótica não tem o reconhecimento devido e o Brasil tem muito potencial, que sucessos não se alimentam só de oportunidade ou só competência, é sempre um conjunto. E no Brasil a gente tem muita competência, só que às vezes pode faltar oportunidade.
Essa equipe, que é a Sankabots ao resgate, achei curioso. De onde será que vem esse nome? Não fala na matéria. Ah, acho que eu descobri. Eles são do IFSP Campus São Carlos, deve ser isso. Enfim, eles receberam apoio e fomento do programa Polos Olímpicos do Ministério da Educação do Brasil. E é isso que um dos membros comentou ali antes, né, o João, que esses sucessos, eles não se alimentam só de oportunidade ou só de competência, que é sempre um conjunto. Serve para robótica, mas a gente pode aplicar para qualquer outra área de conhecimento, né? Sempre um conjunto de fatores que precisa de estrutura para acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui que mostra sobre a importância de investir, né? De ter incentivo no conhecimento. Nos Estados Unidos, o Abraham Lincoln assinou na Constituição de 1862 a doação de terras em todos os estados do país para a construção de universidades, o que resulta em todos os estados do país tendo uma universidade e não só isso, uma universidade que está próxima da sua população local, não só para treinar ela, desenvolver, evoluir, educar, mas também para ajudar essa população na resolução dos seus problemas locais. Então, assim, as coisas não acontecem por coincidência, por sorte ou só por competência, né? As coisas precisam de incentivo para elas acontecerem. E na nossa última notícia, a gente tem pesquisa explora como demonstrar mudança climática e evitar efeito do sapo na água fervente. Pesquisadores trazem que dados binários, como situações de antes e depois, são mais eficazes para a compreensão humana. Foi uma pesquisa feita na Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, que reforçou que perceber a mudança em andamento no clima fica muito mais fácil se a gente examinar exemplos de antes e depois. Essa tese examinou formas de explicar a mudança climática, seja por meio de tabelas com temperaturas, uma lista de fenômenos a cada ano, e a descoberta principal foi a de que dados binários dão uma impressão mais clara para o leitor. O gelo desaparecendo é mais palpável, é mais dramático do que um traço de temperatura, apesar de que o que está por trás de ambas as coisas seja o mesmo, né? E essa pesquisa, essa descoberta, para quem trabalha com desinformação climática, educação ambiental, é ouro, nossa. Os pesquisadores eles foram motivados por pesquisas que mostram que o número crescente de eventos climáticos extremos que a gente está tendo, como inundações, incêndios florestais, furacões, não aumentou, não mexeu no nível de conscientização sobre as mudanças climáticas. Em vez disso, as pessoas acabam só mudando a ideia que elas têm do que é considerado normal, digamos assim, vivendo o que a matéria está chamando de efeito sapo na água fervente. Interessante isso. O que isso quer dizer, né? Quem está dentro, que não percebe a situação por estar imerso, por estar dentro dela, né? E aí isso torna muito mais difícil perceber essas mudanças graduais. E esses pesquisadores resolveram testar se as mudanças climáticas podiam ser mais evidentes, apresentando elas em termos binários. E eu acho muito interessante nessa história que o que inspirou o experimento foi algo bem do cotidiano, bem que está presente na vida das pessoas, que foram arquivos de jornais descrevendo a patinação no gelo no Lago Carnegie, que eu imagino que seja próximo da universidade, né, pelo nome, quando ele congelava no inverno. E aí alguns participantes do teste visualizaram gráficos de temperatura, ou seja, números, condições de inverno de uma cidade fictícia, e outros tiveram um gráfico mostrando se um lago fictício congelava ou não a cada ano, um dado binário de sim ou não. E o resultado, que foi publicado na revista científica Nature, chique, mostrou que aqueles que receberam o segundo gráfico viam as mudanças climáticas como mais reais e iminentes, de forma bem consistente. A Rashid Dubey, outro nome que eu não encontrei como fala aqui,
é coautora do estudo e falou que eles estavam literalmente mostrando a mesma tendência, só que em formatos diferentes. E isso faz toda a diferença, né? A gente sabe que a nossa compreensão ela muda muito de acordo com como as coisas são apresentadas. Os resultados ajudam a impulsionar maneiras mais eficazes de comunicar o impacto das mudanças climáticas no futuro, encontrando exemplos binários simples em preto e branco de seus efeitos. Como eu falei, para trabalhar a desinformação climática, educação ambiental, essa pesquisa é ouro. E hoje a gente falou sobre o Tribunal de Haia reconhece obrigações de países em mudanças climáticas, 80% da população de Tuvalu pede visto de refúgio climático para a Austrália, Dia da Sobrecarga da Terra, a humanidade entrou na última quinta, 27 de julho, no cheque especial, equipe brasileira vence competição mundial de robótica para o bem e pesquisa traz forma eficiente de demonstrar mudança climática. Aproveita e segue a gente no Spotify, se inscreve no YouTube, e ativa o sininho em ambos para acompanhar o Compacto Podcast. Eu mesma não tinha ativado o sininho e não estava recebendo notificação do meu próprio podcast. Então, se você quer ser avisado sempre que um episódio novo sai, sempre na terça-feira de manhã, segue a gente e ativa o sininho. E vocês encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram @compactoci e no compactoci.com. E vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Um beijo e até o próximo episódio.